Boa noite. Olá, boa noite. Reforma trabalhista é aprovada no Senado por 50 votos a favor e 26 contra. O texto segue agora para a sanção do presidente Michel Temer. A votação aconteceu depois de um dia com muita confusão no plenário. Senadoras ocuparam a mesa diretora e o presidente da casa, Eunício Oliveira, suspendeu a sessão e mandou apagar a luz. Temer diz que denúncia de corrupção contra ele é uma injustiça e acusou os opositores de quererem paralisar o Brasil. Ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, é acusado agora de movimentar mais de 100 milhões de dólares no exterior. Doleiro explicou em delação como o dinheiro das propinas era mandado para fora. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Reforma trabalhista é aprovada no Senado. Agora o texto vai para a sanção do presidente Michel Temer. A votação aconteceu depois de um dia tumultuado no plenário. Senadoras da oposição ocuparam a mesa diretora e o presidente da casa, Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, suspendeu a sessão por quase 7 horas. Por 50 votos a 26, o projeto de lei que altera mais de 100 pontos na legislação trabalhista foi aprovado pelos senadores. A votação só ocorreu depois que o presidente Eunício Oliveira conseguiu reabrir a sessão, que ficou suspensa por toda a tarde até 6h45. Isso aconteceu porque senadoras da oposição ocuparam a mesa do plenário bem na hora em que a sessão ia começar, por volta das 11 horas da manhã. Eunício Oliveira chegou uma hora depois, tentou sentar no lugar reservado à presidência, mas elas não deixaram. Está encerrada a sessão e não tem som enquanto não sentar a presidência da mesa. Não demorou muito e as luzes do plenário foram apagadas. Mesmo às escuras, as senadoras não saíram, pediram marmita e almoçaram lá mesmo. As 5 parlamentares são as senadoras Gleisi Hoffmann, do PT, Lídice da Mata, do PSB, Vanessa Graziotin, do PCdoB, Fátima Bezerra, do PT e Regina Souza, do PT. Mais tarde, a senadora Cátia Abreu, do PMDB, também se juntou ao grupo. A luz ficou desligada por quase 4 horas e foi religada, mesmo sem que as senadoras deixassem a mesa diretora. Não houve acordo entre governo e oposição. As senadoras exigiam que o texto da proposta de reforma trabalhista fosse alterado, pelo menos em um item que liberaria mulheres grávidas ou lactantes para o trabalho em locais insalubres. Hoje isso é proibido. A base governista resiste a qualquer alteração porque, pelas regras, a mudança leva o texto de volta à Câmara, o que atrasaria o cronograma do governo, que tem pressa. Na semana passada, todas as sugestões para alterar o projeto já tinham sido rejeitadas na Comissão de Constituição e Justiça. O presidente Temer enviou uma carta aos senadores garantindo que vai cumprir o acordo de vetar ou regulamentar por meio de medida provisória os pontos polêmicos da proposta, que foram alvo de inúmeros destaques dos senadores. Entre eles, o trabalho em locais insalubres por gestantes e lactantes. A maioria é a favor do destaque, só não vota porque o governo não libera. Então tem que votar o destaque. Qual é o problema de votar para a Câmara? Qual é o problema de fazer a discussão? É difícil para o presidente da casa colocar a polícia para tirar senhoras, senadoras, de um lugar onde elas não poderiam se encontrar, porque não é o lugar que lhes é de direito. Então, mulher pode bater como homem, mas apanha como mulher. No fim da tarde, o senador José Medeiros, do PSD, entregou ao Conselho de Ética do Senado uma representação contra as senadoras que ocuparam a mesa do plenário. Outros 14 senadores assinaram o documento que pede a instauração de procedimento para apurar se houve quebra de decoro parlamentar. Se aceito, esse tipo de processo pode levar à cassação. Com a aprovação do Senado, o texto da reforma agora vai para a sanção presidencial. Entenda os principais aspectos que vão mudar com as alterações na legislação trabalhista. Um dos mais polêmicos pontos da reforma é o fim da contribuição sindical obrigatória. Atualmente, o pagamento é feito uma vez por ano, por meio do desconto de um dia de salário do trabalhador.
Pelo texto da reforma, a contribuição passa a ser facultativa. O protagonismo da negociação entre empresas e trabalhadores também é um aspecto central. Dependendo do assunto, o acordo vai poder ser individual ou coletivo. Com a aprovação da reforma trabalhista, os acordos entre patrões e empregados vão prevalecer sobre a lei em vários pontos, entre eles as férias. Hoje, o trabalhador pode tirar em 2 períodos, desde que um deles não seja inferior a 10 dias ininterruptos. Com a reforma, será possível parcelar as férias em até 3 vezes. O trabalho remoto ou home office. Atualmente, não há previsão legal. O projeto regulamenta home office e ainda prevê que a presença esporádica na sede da empresa para atividades específicas não descaracteriza o regime de trabalho remoto. Descanso. O trabalhador que exerce a jornada padrão de 8 horas diárias tem direito a, no mínimo, 1 hora e, no máximo, 2 horas de intervalo para repouso ou alimentação. A reforma permite a negociação do intervalo desde que tenha pelo menos 30 minutos. Contudo, garantias previstas na Constituição não vão poder ser objetos de negociação, como fundo de garantia, salário mínimo, 13º salário e férias proporcionais. O texto aprovado hoje pelo Senado altera outros pontos, como a jornada de trabalho. Atualmente, a jornada em geral é de 44 horas semanais, com no máximo 8 horas diárias. A jornada por até 12 horas no dia será liberada com 36 horas de descanso. Essa mudança é muito criticada e o presidente Michel Temer promete alterar esse ponto para que a jornada só seja ampliada se houver acordo assinado pela categoria. O trabalho intermitente é outro aspecto alvo de resistência. A reforma prevê a possibilidade da contratação de trabalhadores para períodos de prestação de serviços. O governo também prometeu que vai restringir essa troca, proibindo que empresas alterem contratos por prazo indeterminado para intermitentes em um prazo menor que 18 meses. O projeto da reforma também prevê uma quarentena de 18 meses para impedir que a empresa demita o trabalhador efetivo para recontratá-lo como terceirizado. O presidente Michel Temer teve reuniões com parlamentares e participou de 2 eventos em Brasília. Temer disse que vai respeitar qualquer decisão da Câmara dos Deputados sobre a denúncia de corrupção passiva contra ele. Em mais uma cerimônia sobre o Plano Safra 2017-2018, o presidente Michel Temer voltou a falar das medidas adotadas pelo governo. Apenas no final, ele fez referência à denúncia. E eu reitero sempre, gosto de dizer isso, que a Câmara, nesta semana, não posso deixar de dizer isso, tem uma importantíssima decisão a tomar, ainda nesta semana. E eu respeitarei qualquer que seja o resultado da votação. Não é hora de dúvida, de receios, a hora de respostas rápidas. Ele reafirmou que colocou o país nos trilhos e que, para a economia ir bem, o governo é necessário. O presidente se mostrou otimista com a aprovação da reforma trabalhista no Senado, antes da sessão ser suspensa com a ocupação da mesa por senadoras da oposição. Já estamos conseguindo avançar sensivelmente e sempre com o respaldo do nosso Congresso Nacional. É o Congresso Nacional que vai hoje, na verdade, aprovar a modernização e a atualização trabalhista. Mais tarde, Temer sancionou a lei que flexibiliza as regras para a regularização fundiária de terras da União na área da Amazônia Legal e que também facilita a regularização de imóveis da União ocupados de forma irregular. Ele voltou a elogiar o governo e criticou protestos. Eu não estou falando, meus senhores e minhas senhoras, de um governo de 8 anos. Eu estou falando de um governo de 1 ano e 1 mês, que tem sido vítima, muitas vezes, das mais variadas contestações, não é? Naturais no sistema democrático. Mas o importante é que, enquanto alguns protestem, a caravana passe. E a caravana está passando. O presidente mencionou a denúncia contra ele apresentada pela Procuradoria-Geral da República e disse que ela é uma injustiça com o Brasil. Não só injustiça com o fato em si, mas injustiça com o que se faz com o Brasil. Porque os que querem, na verdade, impedir que continuemos são aqueles que querem paralisar o país. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, negou o pedido de deputado que queria voltar à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.
O deputado delegado Valdir, do PR de Goiás, foi trocado pelo próprio partido em uma manobra do Palácio do Planalto para garantir votos ao presidente Michel Temer contra o prosseguimento da denúncia feita pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O delegado Valdir é favorável à Câmara autorizar a denúncia contra Temer, o que abriria caminho para o presidente se tornar réu no STF por corrupção passiva. E hoje, a rede também entrou com um mandado de segurança no STF para que a corte anule as trocas de partidos da base aliada do governo, tem promovido na CCJ da Câmara. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. O relatório de Sérgio Sveiter, do PMDB do Rio, aceitando a acusação de Janot contra Temer na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, é evidentemente um gol do Procurador-Geral da República, até porque esse gol veio junto com uma assistência do deputado Rodrigo Pacheco, do PMDB de Minas, presidente da comissão, que escolheu o relator. Foi uma bola que passou por baixo da perna de Temer. A comissão pode até dar um voto contra o relatório, porque o Temer andou mudando lá os membros. A mudança dos membros tira completamente a importância política da votação da comissão. Agora, a aprovação da reforma trabalhista por 50-26 é uma grande vitória do Temer, mas ela também pode ser explicada pelo acordo que ele fez com os parasitas sanguessugas das centrais sindicais para fazer uma ressurreição fajuta da contribuição sindical, que significa um dia de trabalho de todo trabalhador, formal, sindicalizado ou não, para sustentar essas estruturas sindicais. Ou seja, não se pode dizer nem que foi um gol de empate. Digamos que foi um pênalti batido na trave. Pois então, voltarei aqui quinta-feira, direto ao assunto. Até! O ritmo da Operação Lava Jato diminuiu nos últimos 6 meses, segundo reportagem do jornal O Estado de São Paulo. Hoje, o Ministério Público Federal pediu à Justiça o arquivamento de uma investigação interna aberta para apurar a suposta tentativa do ex-presidente Lula obstruir o andamento da Lava Jato. Os procuradores se basearam na delação premiada do ex-senador Delcídio do Amaral. O procurador Ivan Cláudio Marques sustenta que não há provas da existência de real tentativa de embaraço às investigações. Para ele, o ex-senador Delcídio do Amaral teria usado o nome do ex-presidente para ampliar os benefícios da delação premiada negociada com a Procuradoria-Geral da República. O caso será decidido pela Justiça Federal de Brasília. O pedido de arquivamento não afeta diretamente outro processo em curso na mesma esfera e que apura se Lula tentou comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, para impedir que ele fechasse acordo de delação. Agora, as expectativas se voltam para o caso do triplex em Guarujá. Pode sair a qualquer momento a sentença proferida pelo juiz Sérgio Moro. O ex-presidente é acusado de ter recebido R$3,7 milhões de propina por conta de 3 contratos entre a OAS e a Petrobras. O Ministério Público Federal alega que os valores foram repassados a Lula por meio da reforma do imóvel e do pagamento do armazenamento de bens do petista, como presentes recebidos no período em que era presidente. Lula é réu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A defesa alega que o triplex pertence à OAS e foi dado como garantia à Caixa Econômica Federal em troca de dívidas da empreiteira com o FGTS. Além da ação contra Lula, Moro tem outras 3 para julgar na Lava Jato. Contra o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, ameaçado de perder os benefícios do acordo de delação premiada por mentir à força-tarefa. O ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e o ex-dirigente da estatal, Renato Duque. Apesar da Lava Jato resultar em investigações contra importantes políticos, reportagem do jornal O Estado de São Paulo revela que o ritmo da operação diminuiu. Entre os motivos, redução de pessoal, cortes de verba, falta de incentivo, insegurança administrativa
e brigas internas. Só para se ter uma ideia, nos primeiros 6 meses do ano, foram deflagradas 4 fases, enquanto que no mesmo período do ano passado, este número chegou a 10. A Polícia Federal nega desmonte e diz que as mudanças são necessárias para otimizar o trabalho. E o juiz federal Sérgio Moro negou o pedido da defesa do ex-presidente Lula para acrescentar mais 11 depoimentos no processo que apura a propriedade de um triplex em Guarujá, litoral de São Paulo. Na ação do triplex, Lula responde por recebimento de suposta propina no valor de R$ 3.700.000 da construtora OAS, mascarada no imóvel em Guarujá e numa reforma realizada pela empreiteira no apartamento que teria sido a pedido da ex-primeira-dama Marisa Letícia. Ao negar o pedido dos advogados de Lula, Moro argumentou que não há mais espaço para juntar novas provas nos autos, porque a instrução já se encerrou faz tempo. As alegações finais foram apresentadas e o processo está concluído, pronto para a sentença. A expectativa é que Sérgio Moro dê a sentença sobre o caso até o fim deste mês. A Procuradoria do Peru pede a prisão preventiva do ex-presidente Ollanta Humala e da mulher dele, Nadine Heredia, com base na delação da construtora Odebrecht. Humala, que governou o Peru entre 2011 e 2016, e a mulher, Nadine Heredia, são acusados de lavagem de dinheiro e associação ilícita. De acordo com o depoimento do empresário Marcelo Odebrecht, em abril deste ano, o casal teria recebido 3 milhões de dólares por meio de propinas para a campanha presidencial gerenciada pelo marqueteiro João Santana em 2011. Odebrecht afirmou ainda que apoiou a campanha de Humala no Peru a pedido do ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, que está preso no Paraná. A Odebrecht admitiu que pagou cerca de 788 milhões de dólares em propinas em 12 países da América Latina e da África. O ex-presidente peruano nega qualquer contribuição da Odebrecht. Depois da Odebrecht e da UTC, executivos da Galvão Engenharia, que também é investigada pela Operação Lava Jato, fecharam um acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal. O acordo ainda não foi homologado pela Justiça, mas segundo informações do jornal Folha de São Paulo, Dário de Queiroz Galvão Filho, principal dirigente e sócio do grupo Galvão, é um dos executivos da empreiteira que entrou no acordo de delação. Em 2015, Dário Galvão foi condenado a 13 anos de prisão por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa pelo juiz Sérgio Moro, em uma ação envolvendo irregularidades da empreiteira em aditivos contratuais com a Petrobras. O tempo se mantém firme em São Paulo. A temperatura caiu agora à noite e deve esfriar ainda mais durante a madrugada. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. Todo o estado de São Paulo vai ter uma quarta-feira de muito sol e nada de chuva por causa de uma grande massa de ar seco que está estagnada sobre boa parte do país. E já que não temos chuvas previstas, vamos ver como ficam as temperaturas nos próximos dias aqui na capital. Nessa quarta-feira teremos mínima de 12 de madrugada e máxima à tarde de 23 graus. Aí na quinta-feira a máxima também fica na casa dos 23 e na sexta-feira a máxima de 24 graus por aqui, ainda sem nenhuma gota de chuva. Buraco em via da ligação leste-oeste representa um risco de acidentes para quem circula pela região. E as reclamações por causa das más condições do asfalto aumentaram. A pista é a da ligação leste-oeste. No trecho que passa embaixo da Praça Roosevelt, um buraco que se abriu no asfalto já tem perto de 1 metro de diâmetro e está ficando cada vez mais fundo. E como fica cheio de água, nem sempre quem está ao volante consegue perceber o perigo. Foi o que aconteceu com o José Carlos, que é motorista a serviço da TV Gazeta. Ao cair no buraco, rasgou o pneu dianteiro. Se você cair para a esquerda, o carro bate em você. Se você for para a direita, você vai para cima da mureta. Então não tem como fazer. Você cai dentro do buraco de qualquer jeito. O borracheiro diz que é o tipo de cliente que tem sido cada vez mais numeroso. Está acontecendo muito, porque as ruas hoje em dia estão muito esburacadas, há muita ondulação, há muito desnível. Então isso aí gera também
esse tipo de cortes no pneu. Só no primeiro semestre, a Prefeitura recebeu mais de 75 mil reclamações de buracos nas ruas, 40% mais que no mesmo período do ano passado. A Prefeitura diz que, além desses, tapou outros 17 mil sem que o cidadão precisasse ligar para o 156. E que, com a ajuda da iniciativa privada, pretende recapear 680 mil metros quadrados de asfalto. E o problema não é só para quem está de carro. A Luzia, que enfrenta o trânsito de bicicleta, se queixa do risco. É muito perigoso, porque eu estou pedalando, de repente um buraco me pega desprevenido, eu caio, um carro passa por cima, e aí? O Conselho de Administração da Petrobras aprovou hoje a abertura do capital da BR Distribuidora, subsidiária da estatal. A operação será uma oferta pública secundária de ações, ou seja, o capital levantado segue para a Petrobras e não para o caixa da empresa. O presidente da Petrobras, Pedro Parente, disse em meados de junho, ao anunciar a proposta da diretoria ao Conselho da estatal, que a abertura de capital seria a melhor forma de proporcionar mais valor à companhia. Anteriormente, a Petrobras pretendia vender o controle da BR Distribuidora a investidores, mas o processo foi suspenso por decisão judicial. E morreu hoje, aos 76 anos, o ex-prefeito de Osasco, Celso. Ele estava internado há quase 2 meses no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. As causas da morte não foram divulgadas pela família. Filiado ao PSDB, Gílio foi deputado estadual e prefeito de Osasco entre 1993 e 1996 e de 2001 a 2004. No ano passado, se candidatou à prefeitura novamente, mas foi considerado ficha suja por irregularidades das contas de seu último mandato. O corpo será enterrado amanhã em Osasco. Os doleiros Renato e Marcelo Chebar afirmam que esconderam 120 milhões de dólares do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, em contas no exterior. Os irmãos são delatores da Operação Eficiência, que investiga o esquema de propina envolvendo o empresário Ike Batista e Cabral. A declaração foi feita ao juiz da 7ª Vara Federal. De acordo com os delatores, o dinheiro seria utilizado para pagar despesas da família do ex-governador, entre outros fins. Somente uma empresa de turismo de Londres, na Inglaterra, teria recebido R$800 mil. Segundo os irmãos, as contas de Cabral no exterior foram abastecidas entre 2014 e 2016 com remessas de 500 mil por semana. Ou seja, as remessas continuaram sendo realizadas mesmo após o fim do mandato do governador. Os delatores dizem ainda ter recebido 5 milhões de reais de Cabral em um prédio em Botafogo, na zona sul do Rio, onde funcionam as construtoras Odebrecht e Andrade Gutierrez. O Ministério Público Federal investiga 2 pagamentos suspeitos feitos por Ike Batista ao ex-governador. O primeiro deles, de mais de 16 milhões de reais, se refere a um contrato falso de intermediação da compra de uma mina de ouro. Outro seria de 1 milhão à ex-primeira-dama e mulher de Sérgio Cabral, Adriana Anselmo. Segundo o Ministério Público, o escritório de advocacia de Adriana teria recebido a propina numa simulação de prestação de serviços através da EBX, uma das empresas do conglomerado do empresário. De acordo com os procuradores, ainda não é possível dizer quais negócios de Ike Batista foram favorecidos por causa dos repasses ao grupo do ex-governador. Sérgio Cabral nega ter recebido propina. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, defendeu que a denúncia contra o presidente Michel Temer seja votada pelo plenário da Casa antes de agosto. Ontem, o relator Sérgio Sveiter, do PMDB, recomendou o prosseguimento do processo. Maia disse considerar importante que a Comissão de Constituição e Justiça encerre os trabalhos o mais rápido possível para que a denúncia seja colocada em votação no plenário. A expectativa é que o parecer comece a ser discutido amanhã na comissão. Só depois o texto será analisado pelo plenário. Porém, em tese, o Congresso Nacional entra em recesso na próxima terça-feira. E o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Rodrigo Pacheco, do PMDB, afirmou que vai manter o acordo feito com deputados, que garante que eles tenham tempo para discursar na sessão da denúncia contra o presidente Michel Temer. O Planalto quer que a votação em plenário aconteça na sexta-feira. Para isso, seria necessário diminuir as falas na CCJ.
E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Nas últimas horas, Brasília esteve mais surrealista do que o habitual. Em solenidade no Planalto, Michel Temer disse que a Câmara tem uma decisão importantíssima para tomar e que vai respeitar o resultado, seja ele qual for. Nos subterrâneos, Temer compra um resultado que lhe pareça respeitável. Com verbas e cargos, transformou uma derrota em perspectiva de vitória na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Deputados que votariam a favor da aceitação da denúncia contra Temer foram trocados na comissão por colegas que querem enterrar o escândalo vivo. Em meio a uma conjuntura cada vez menos respeitável, Temer pede pressa aos aliados. Ele quer enterrar a denúncia que o acusa de corrupção o quanto antes. Acha que será uma demonstração de poder. Mas a verdade é que Temer está cada vez mais impotente. Ele corre para fugir de novas delações e esquece que será atropelado na virada da esquina por 2 novas denúncias da Procuradoria. Talvez não encontre quem se disponha a vender suas consciências 3 vezes. Como nunca viveu antes numa democracia, um adolescente brasileiro pode se perguntar: e se democracia for isso mesmo? Boa noite. E depois da aprovação do texto base da reforma trabalhista, o Senado Federal seguiu em sessão para a votação de propostas de alterações. Na semana passada, quando o texto passou pela comissão da Casa, todas as sugestões de mudança do texto foram rejeitadas. O mesmo aconteceu agora no Senado. Caso isso se confirme, o texto segue para a sanção do presidente Michel Temer. E agora há pouco, Temer fez um pronunciamento agradecendo aos deputados pela aprovação da reforma trabalhista no Senado e que essa foi uma das reformas mais ambiciosas da história do país. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você e até amanhã, Gabriel. Até amanhã, Ju. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Fica agora com o Rony Von no Tudo Seu. Até amanhã. Fique ligado em todas as novidades do universo da bola com o Gazeta Esportiva. De segunda a sexta, 6 da tarde. Assista agora, Tudo Seu.